Boa noite a todos que aqui se encontram no recinto, a todos também que nos acompanham à distância. Hoje nós teremos a palestra do Carlos Alberto, nosso querido amigo, que há muitos anos sempre esteve junto a nós. E o tema da noite de hoje será Homens de Fé, sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Emmanuel discorre sobre a passagem do Evangelho no livro Pão Nosso. Será feita a prece de abertura e de imediato passaremos a palavra ao companheiro querido Carlos Alberto. Convido o André Fernandes para que faça a prece inicial. Que neste momento possamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, estando aqui conosco, aproximando-se em espírito, para que nesta comunhão bendita em nossa casa, possamos ter do nosso orador as melhores palavras que possamos ouvir, mas não só aquelas que nos convêm, mas aquelas também que precisamos. Que os nossos mentores possam abrir as nossas percepções, não só da carne, mas também do espírito, para que possamos ouvir com atenção e fazer a devida retificação em nosso ser. Que os mentores possam também inspirar esse irmão amigo, o nosso querido Carlos Alberto, que há tanto tempo nos acompanha em nossa casa. Que Deus esteja conosco. Graças a Deus. Uma boa noite fraterna. Agradeço mais uma vez também a oportunidade que a direção da casa nos concede, pelo nosso irmão Arnaldo como presidente, a todos aqueles que se unem a nós pelos melhores sentimentos, em busca de uma ligação maior com os planos espirituais, ampliando a mente, fortalecendo os sentimentos com as boas emoções e deixando que as pontes da fé sejam erigidas de um modo mais próprio e eficaz na direção do Senhor. A passagem escolhida para hoje, ela tem todo um significado, porque a nossa ligação entre espíritos reencarnados com aqueles que estão na verdadeira morada, como acabamos de ouvir na passagem que foi lida e apresentada, em que Jesus mostra aos homens daquele tempo, no templo, os sacerdotes, o que é o verdadeiro significado e extensão da verdadeira vida, que é a espiritual. Estamos em uma escola que ainda está nas suas primeiras letras, nas primeiras linhas dos aprendizados sobre o espírito. Mas Jesus já reconhece que existem amplas possibilidades para nós outros de podermos aqui tirarmos grandes proveitos e continuarmos caminhando na direção de nosso Pai Celeste. Em Mateus 7:24, foi lido agora há pouco e eu repito, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
é escutar, internar e realizar. E realizar segundo as diretrizes da lei natural, compartilhando, auxiliando, dividindo e trabalhando sempre e estudando sempre, ouvindo o que as vozes do mais alto falam para todos nós, a todos os instantes, pela infinita misericórdia do Senhor. Nós vamos tomar como base da nossa conversa o capítulo Homens de Fé, do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. E ele começa fazendo um resumo maravilhoso. Homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. É assim que realizamos a nossa marcha. As pequenas coisas, em todos os momentos, no dia a dia, conosco mesmo examinando nossos conteúdos internos, com aqueles que partilham conosco mais proximamente da jornada familiar e de tudo aquilo que fazemos em relação com os demais irmãos e irmãs que dividem conosco esta experiência reencarnacional. A fé, ela pode ser vista sobre muitos ângulos. E ela foi aquela que Jesus sempre ressaltou. No momento em que a criatura, com uma necessidade a mais, a ele se dirigia, rogando uma cura, um alívio. E ele sempre dizia, seja feito segundo a vossa fé. Fé, no eixo central da ligação da criatura com a providência do Senhor. Nós vamos ver, de uma maneira mais ou menos rápida, mas vou deixar todos os apontamentos para quem desejar se aprofundar, porque muitos dos conceitos que vão passar rápidos aqui, muitas vezes tem livros que são discutidos ao longo das décadas, e às vezes de muitos séculos, quando a gente remonta, por exemplo, a Aristóteles. Mas esses entendimentos vão sendo cada vez mais superados pela realidade que se apresenta, em especial quando nós vamos amadurecendo mentalmente no caminhar incessante de progresso da vida. Vamos ver então como a ciência moderna vê o fenômeno da fé. Ela entende que é um fenômeno natural, mas sem admitir sua validade metafísica. Tudo tem que estar aqui no plano material. Mesmo que seja no campo das emoções, dos sentimentos, da vida que pulsa, mas tudo circunscrita à temporalidade e às transformações da matéria. A ciência que se levanta agora e começa a aprofundar mais o estudo da cognição, das emoções, dos sentimentos, das funcionalidades cerebrais, enfeixando vários outros campos do conhecimento, é a neurociência da fé. E ela começa reconhecendo que existe uma ativação cerebral. E isso é um pequeno recorte do que seja a neurociência. Essa ativação cerebral que está sendo falada aqui é aquela que foi registrada quando experimentos dirigidos por um professor americano com ondas eletromagnéticas aplicadas sobre os cérebros e sensores, mostrando respostas que ativavam o lobo temporal e o córtex frontal. Isso já desde os idos de 2001. E que uma certa epilepsia no lobo frontal pode induzir experiências místicas. Então, já saindo um pouco meramente da biologia, começa a se examinar manifestações da cognição que começam a entrar num campo mais etéreo. Alguns cientistas sugerem que a fé
é um produto da evolução. O ser humano foi construindo uma forma de se resguardar das suas adversidades, das intempéries com as quais tinha que viver no dia a dia, com medo dos animais de maior porte, com medo depois dos próprios homens tornados inimigos ou adversários, e ele quer como que um guia a par da constante questionamento sobre e a vida, ela se encerra só com a vida biológica? Então, eles acham que com o próprio evoluir da humanidade, a fé surge como um produto da evolução cerebral e é muito útil para reduzir ansiedades e promover coesão social. Sob o ponto de vista da antropologia, ela reconhece como uma vantagem adaptativa. A fé em entidades sobrenaturais pode ter surgido como mecanismo de controle social ou explicação para o desconhecido pelos animismos primitivos. Os rituais religiosos fortalecem laços grupais. As cerimônias coletivas que a gente vê pelo passar da história em vários traços da civilização ao longo dos séculos. E é o desenvolvimento daquilo que se reconhece como a fé do ponto de vista do conhecimento mundano. Quando nós pegamos a ciência tradicional e colocamos ciência versus fé, existe aquela saída que a maioria dos cientistas se utiliza, que a ciência lida com o falseável, com o que ela pode testar, com o que ela pode colocar na forma de modelos. E dentro de determinados métodos, aqueles fenômenos sempre se repetem de um modo esperado que passa a ser, então, conhecido. Mas a fé, com o transcendente, essa está acima dos limites desta ciência tradicional. Para a ciência materialista, a fé é um construto psicológico, não uma verdade objetiva. Então, a mente humana vai tocando sobre esse aspecto do campo cognitivo do ser e querendo sempre se resguardar e correlacionar com aspectos materiais e temporais, mas começa a ver que tem algo a mais nesta grande máquina maravilhosa que é o organismo humano e, entre eles, a mente humana. Na psicologia cognitiva, dentro da teoria dos esquemas, isso é entendido como uma estrutura mental. A fé é um modelo mental que organiza a percepção da realidade. As crenças religiosas moldam como interpretamos o sofrimento. Todos nós que passamos por momentos de angústias, de enfermidades de natureza grave, de doenças que vão se encaminhando para o desencarne, temos acentuado esse recurso de nos apropriarmos dos modelos mentais que estão nas religiões para encontrarmos conforto. E isso seria uma expressão de fé dentro da psicologia cognitiva, por ela reconhecer. Na psicologia positiva, que trata da fé e bem-estar, a religiosidade está correlacionada com maior satisfação vital e menor taxa de depressão. Práticas como a meditação e a oração ativam regiões ligadas à paz interior. E isso já foi comprovado que, nesses momentos, o córtex insular e o córtex pré-frontal são ativados e se envolvem com conteúdos de energia diferentes dirigidos pela fé religiosa. Na psicologia do desenvolvimento, eu estou sempre referenciando quem desenvolveu isso para depois, quem desejar ampliar e fazer as leituras e ver como que se desenvolveram essas teses que foram levantadas no passado, identifica melhor esse entendimento da psicologia do desenvolvimento, porque ela identifica estágios da fé. Ela evolui desde aquela fé infantil, quando
a criatura se ajoelhava para os fenômenos da natureza, como o trovão, como o relâmpago, depois como os totens, até aquela fé cosmopolita que chega e se instala cada vez mais na mente humana à medida que essa mente humana vai se desenvolvendo. E o que eles observam de concreto é que nas crianças criadas em ambientes religiosos desenvolvem mais facilmente conceitos de moralidade transcendentes, valores que não são auridos diretamente no ensino formal e temporal das escolas tradicionais. Então, dentro dessas três visões da psicologia, a fé é vista como um mecanismo adaptativo que oferece sentido, coesão social e suporte emocional. Aqui a coisa já começa a fazer um certo sentido que não está exatamente no campo do acreditar. As evidências mostram que quando a pessoa vai desenvolvendo os canais da fé, a vida dele vai melhorando, ele vai enfrentando melhor as adversidades, ele vai se vendo no contexto social de uma forma mais integrativa e tem um suporte para os momentos das tensões emocionais. Nós trouxemos também a visão da filosofia e destacamos aqui 2 pontos para examinar a fé no campo da filosofia. A filosofia analítica da religião e a filosofia existencial e fenomenológica. A filosofia analítica, ela vê fé como crença racional. Esse autor, Alvin Plantinga, argumenta que a fé em Deus pode ser justificada epistemicamente, pelo entendimento, pelas formulações lógicas, mas sem necessidade de uma prova empírica, da observação direta, né? E esse outro cientista, Richard Soyborn, defende que a existência de Deus é a melhor explicação para a ordem cósmica. Nós vemos agora a academia, no campo da filosofia, saindo da visão estritamente morfológica e biológica e começando a formular conceitos que estão mais abstratos dentro de uma formação cognitiva entendível e que cada vez mais abre espaço para que esta fé seja, na realidade, a pulsação do espírito em busca das suas origens no mundo espiritual. Na filosofia existencial, Kierkegaard é quem pontifica isso. E ele vê, examinando o passado, que a fé é como um salto existencial. A verdadeira fé exige um compromisso além da razão. Nós precisamos de credos, de doutrinas, de dogmas que expliquem aquilo que a ciência não pode alcançar, mas que faça sentido. E esta fé está ligada, essa fé que se liga à ética do outro, ela existe entre os homens. Você tem fé no que outra criatura faz, pelo que ele é, pelo que ele demonstra, pela capacidade de realizar. Mas quando chega em determinados limites que fogem do alcance do outro homem, você joga para um outro maior. E é quando a criatura se volta, então, para Deus como fonte originária, soberanamente bom e justo, que é o provedor de tudo. E essa fé, nesse outro absoluto que é Deus, ela completa a criatura em todos os sentidos. Como sempre, existem aqueles que criticam determinadas formulações teóricas e aquelas que foram extraídas da análise de evidências, colocando como contrapontos. Nietzsche, por exemplo, diz que a religião é uma espécie de ópio que Deus está morto, que tudo o que vemos e sentimos decorre de como nós observamos a nós mesmos, a natureza e aos demais. Mas ele também viu que na marcha do processo civilizatório existe como que um eterno retorno que retroalimenta as civilizações nas marchas
heranças que são passadas pelo encadeamento geracional. E esse eterno retorno dá uma ideia de algo já transcendente, né? Mas ele afirma, Deus está morto, a fé é uma ilusão para lidar com o vazio existencial. Mais recentemente, Richard Dawkins, da biologia, que reexamina a teoria da evolução de Charles Darwin, ele diz que a fé é um vírus mental irracional, oposto ao pensamento científico. Segundo os instrumentos pelos quais ele manuseou, ele chega neste entendimento, mas muito pobre, porque ele está pegando elementos que não pode extrapolar para extrair inferências e resultados que estejam além do que ele é capaz de manipular dentro do estudo da vida biológica. A conclusão que fica dentro dessas duas correntes é que a fé na filosofia oscila entre uma escolha racional, que está alimentada pela ideia de Deus, né, o teísmo filosófico, e um paradoxo existencial, que é este que é pontificado por Nietzsche, né, de que a existência está aí, mas nós ainda não a compreendemos e ela não prescinde de uma força ou uma origem externa para justificar tudo. Na ciência tradicional, nós conhecemos que a neurociência, ela vem se dedicando a um aspecto da neurociência da religião, né? Que é o ponto, tentando encontrar dentro do sistema nervoso o ponto de Deus nos cérebros. E isso foi visto com estudos que a gente já mencionou, quando levaram descargas por ondas eletromagnéticas e colocaram eletrodos nos cérebros com efeitos de ressonância magnética, viram que determinados pontos do córtex e do lóbulo frontal e do córtex pré-frontal eram ativadas com maior intensidade naquelas mentes voltadas à introspecção, à meditação, à oração contínua. Isso foi feito com monges budistas e franciscanos, e freiras também católicas. Mas reconhece que, de fato, existe uma área do cérebro que, quando ela é estimulada, ela pode causar experiências místicas. Eu vou passando mais rapidamente aqui, porque nós já vimos isso e queremos nos concentrar sobre a fé dentro da doutrina espírita e na visão das revelações espirituais. Esses pontos todos vão ficar aqui nesses registros e depois pediria que vocês, com vagar e atenção, se debruçassem sobre isso, porque junto com essas referências eu vou deixar também os apontamentos da pesquisa que fiz para colocar esses condensados. A conclusão desses experimentos que têm sido feitos, especialmente com o apoio de determinados conjuntos de pensadores, já com a neurociência como instrumento de buscas de evidências, é que a fé, de fato, é um produto da evolução cerebral e cultural, mas seu conteúdo metafísico escapa ao método experimental. Aqui já é reconhecido que determinados aspectos da fé que estão além daquilo que o soma dentro das estruturas cerebrais do sistema nervoso pode oferecer, tem coisas que não são lidas por ali, mas que parte desse fenômeno é visto, tem evidências, mas não se pode afirmar sobre isto. Na doutrina espírita, nós vamos ter uma fé poderosa, porque, primeiro, nos colocam que existe uma regência una, absoluta, fonte originária de tudo que é Deus. Tudo emana deste Senhor absoluto. E ele instituiu leis naturais, leis universais, eternas como a própria fonte. E são essas leis naturais que dizem o que a criatura deve fazer e do que não deve fazer. E ela só é infeliz quando dela se afasta. A fé, então,
é uma ponte que se liga em reforço àquilo que está nos faltando e nós vamos buscar um plus, né? Mas a doutrina espírita, já no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 6 e 7, especialmente no 7, na parte final, que vai falar da fé religiosa e da condição da fé inabalável, é que Kardec chega numa construção maravilhosa que nós sempre repetimos, que fé inabalável só o é a que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. E Kardec completa que, se em determinado momento um postulado, uma revelação que forma o corpo da doutrina espírita diante do que a razão desenvolveu, negar ou modificar, ele disse, fique com a ciência, porque esta ciência, que é a base verdadeira da fé raciocinada, ela está sempre em expansão, mas ela é sempre verdade. Ela é sempre conteúdo de verdade e vai se ampliando à medida que a nossa mente também vai se ampliando. E a nossa fé, ela tem fundamentos na lei natural, que são aquelas que estão na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Ela não exige aceitação passiva, mas compreensão das leis. E aí temos os aspectos da reencarnação, da lei de causa e efeito, mostrando que a justiça e o amor a tudo pontificam, que é necessário que o indivíduo amplie o entendimento, que ele aprenda, que observe, que ele realize, que ele faça escolhas no uso do livre-arbítrio, que vai se ampliando à medida que a consciência também vai compreendendo cada vez mais, né? Nas funções da fé no Espiritismo, nós vemos que grande exercício dela está em busca do alívio do sofrimento. Nós procuramos o auxílio da espiritualidade superior, dos mentores, pelos recursos da oração, pelas nossas mentalizações fervorosas, para que possamos aurir das energias e dos bens sublimes que a providência dispõe e pode vir em nosso auxílio, atenuando aquele momento da travessia difícil. Então, uma das funções da fé está associada ao alívio do sofrimento. Ela também se opera no motor da nossa transformação moral, porque ela impulsiona a reforma íntima, a superação do egoísmo, do orgulho, a ampliação da caridade, da partilha, da compaixão, da piedade. E esse motor de transformação vai reafirmando a nossa fé cada vez mais. Ela vem pela conexão com o plano espiritual. Está aí a mediunidade, as materializações, as manifestações intuitivas que irmãos e irmãs nossos maiores dos planos espirituais, em determinado momento, chegam até nós num momento difícil, no momento que estamos confusos ou que as forças estão faltando, e se somam à nossa boa vontade, à nossa boa direção que estamos tomando para vir em nosso auxílio, né? É a conexão com o plano espiritual. A fé facilita a sintonia com os bons espíritos. Isso nós vemos dentro das sessões mediúnicas na casa espírita. Isso vemos nos círculos de oração, quando estamos, por exemplo, rogando intercessoriamente pelos nossos irmãos e irmãs, nesse momento, com enfermidades de diferentes naturezas. Como daqueles que partiram recentemente e sabemos que, quando não tem o preparo, o retorno ao mundo espiritual causa confusões, causam resquícios de medo e de desorganização mental. E as evidências da fé estão em todo o corpo das revelações que nós vemos no corpo da doutrina. Os fenômenos mediúnicos, a psicografia. Quantas centenas e centenas de obras de qualidade nós não manuseamos, lemos e aprendemos, refletimos, amadurecemos e reconhecemos o valor da mente superior à nossa, que sintetizou e trouxe aquelas ideias em forma de revelação de uma maneira tão magistral. Estamos estudando uma pequena página
de um pequeno livro chamado Pão Nosso, com a mente poderosa do nosso irmão Emmanuel, a psicografia maravilhosa do Chico Xavier. E ele está abrindo essas discussões todas que estamos fazendo aqui. Todas as discussões que estamos vendo a fé sobre diferentes vertentes, inclusive daquelas que estão distantes de qualquer vínculo religioso, é para mostrar que as reflexões que Emmanuel fez e que nós vamos retomar muito rapidamente, sobre a analogia que o senhor faz de criar uma casa sobre a rocha, daquele que vê, que entende e que aplica, para que nós possamos seguir, né? Fé como prática efetiva, é o que está na página do Emmanuel, né? Os verdadeiros homens de fé não são aqueles que falam ou demonstram entusiasmo, mas aqueles que aplicam diariamente os ensinamentos de Jesus em sua vida. São aqueles que têm a vigilância e o testemunho. São os que se resguardam para que a vivência cristã seja um testemunho verdadeiro, não apenas discurso. Atenção e boa vontade são fundamentais nessa prática diária. A vigilância não se resume a uma atenção passiva, mas implica autoconsciência. É estar atento aos próprios pensamentos e sentimentos, que estão nas emoções e intenções, procurando alinhar-se às virtudes ensinadas por Jesus: caridade, humildade e paciência. A doutrina espírita propõe que o aprendizado moral não pode se restringir a teorias ou ritos externos, devendo se traduzir em transformação íntima. Para isso, a vigilância deve ser uma postura cotidiana, orientando o indivíduo a converter o conhecimento moral em ações concretas. Destaca o valor da ponderação. Emmanuel realça a importância do equilíbrio entre a fala e o silêncio, de modo que a reflexão e a interiorização dos ensinamentos divinos possam orientar as ações. Jesus buscava, de vez em quando, o silêncio e o recolhimento para estar em comunhão com os planos superiores e a ligação com Deus, de forma a voltar e melhorar e executar melhor o seu messianato. Falar com caridade e prudência. Isto é algo que nos chama a atenção quase que em todos os momentos e circunstâncias. Verificar como nós estamos nos relacionando com relação aos demais, como os estamos vendo e como estamos nos posicionando. Tirando críticas precipitadas, por exemplo, críticas destrutivas, mas propondo sempre uma comunhão elevada pela palavra amiga, pelo ensinamento que acalma e convence. O que é então este silêncio produtivo? É quando você empresta o ouvido para ouvir o outro que deseja, naquele momento, simplesmente dar vazão às suas angústias e preocupações, por exemplo, né? É para que nós possamos melhor avaliar tudo aquilo que está se formando como uma nova cognição em relação a uma outra pessoa, antes que possamos, então, falar e externar as nossas intenções com relação ao que estamos observando, né? O ato de se calar para ouvir a voz da consciência e a inspiração superior revela a sintonia com as advertências de Jesus. Orai e vigiai, evitando impulsos que possam ferir o próximo, né? O autor ressalta que o cristão deve construir sua casa espiritual sobre a rocha dos princípios cristãos. A rocha representa os princípios inabaláveis do amor, da caridade e da humildade ensinados por Jesus. Kardec ressalta que deve haver coerência no viver cristão. A fé deve ser confirmada pelas obras, isto é, pelas ações concretas de caridade e moralidade. E a proteção contra as temperanças da vida,
que são as dificuldades, as chuvas e os ventos que muitas vezes sopram o contrário. As dificuldades do cotidiano são suportadas com mais serenidade quando a pessoa mantém viva a prática do Evangelho, pois seu senso de propósito e confiança espiritual permanecem inabaláveis. E nós terminamos com o reconhecimento de que todas as pessoas que se dedicam ao trabalho evangélico caminham para o fortalecimento da fé interior, mas com destaque para aqueles que, de forma moderada e atenta, cuidam de aplicar os avisos da Boa Nova em cada desafio diário. Serviço ao próximo como expressão de fé, moderação e atenção, aplicação diária das boas novas, que é o Evangelho redivivo que a doutrina veio nos oferecer para todos os momentos. E assim, nós, com a confiança que temos no Senhor, que nos dirige como nosso mestre, né, renovamos a fé e a esperança em Jesus, porque continua conosco pelos rumos evolutivos, e que assim seja. Agradecemos mais uma vez a colaboração dessa reflexão profunda sobre a fé que o Mano Carlos trouxe na noite de hoje e pedimos carinhosamente que o mesmo faça a prece de encerramento dessa primeira parte das atividades da nossa casa na noite de hoje. Que a nossa fé seja cada vez mais firme, porque estamos sob o amor infinito de Deus para conosco, porque a sua providência sempre está ao nosso alcance. Quando desvelamos o nosso mundo interno, quando separamos as barreiras que nos impedem de receber os bens sublimes que estão sempre ao nosso alcance. Que a nossa fé se reafirme com o conhecimento que foi revelado pelo Evangelho do Senhor. Ele é luz, ele é o pão da vida, ele é aquele que descedenta, ele é aquele que nunca nos deixa em trevas. Que nós tenhamos cada vez mais confiança que junto a nós sempre tem um coração mais amadurecido, nos auxiliando e nos acompanhando. Que aqui estamos dentro de uma programação amorosa. E que nesta programação, se em alguns momentos os passos e as travessias se tornam difíceis, é porque, submissos à mesma lei que vai nos reconhecer o progresso, ela também nos diz sobre os acertos e as necessidades de reparo. Nesta longa caminhada que estamos percorrendo pelos caminhos da evolução na nossa imortalidade, momentos há que somos chamados aos testemunhos dos reparos mais graves. E nesses momentos que não tenhamos a fraqueza, mas a confiança de que Jesus, que nos acompanha em cada instante, e se nesse momento este remédio amargo se apresenta, é porque nós temos as condições da vitória sobre nós mesmos. Sejamos, então, fortalecidos pela verdadeira fé. Nos momentos que a providência sopra favorável e nós sentimos e aproveitamos, mas também naqueles momentos que a providência sopra com o remédio necessário para que possamos fazer a nossa autolimpeza no caminho da autoiluminação. Com os nossos agradecimentos aos mentores da SERP, que nesse momento estão proporcionando a limpeza das energias negativas, tirando miasmas, formas deletérias, organizando melhor os nossos campos de ação e de energia, para que possamos melhorar
o nosso entendimento, as nossas reflexões e podermos, assim, com maior responsabilidade, executarmos o programa da reencarnação que aqui viemos cumprir. Por tudo isso, só podemos ser gratos. Gratos ao Pai Celeste. Gratos a Jesus, que teve a incumbência de ser o nosso mestre por todas as eras, até que um dia alcancemos os estágios em que esta tutela já não mais seja necessária. Agradecemos, enfim, a toda a espiritualidade superior e operando diuturnamente junto a nós outros na retaguarda, levanta os nossos ânimos, clareia o nosso entendimento, oferece novas intuições para que marchemos seguros nos caminhos que nos levam na direção de Deus. E que assim seja. O nosso muito obrigado ao Carlos e a todos aqueles que nos acompanharam remotamente, e até uma próxima oportunidade. Pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão.